A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós estaremos estudando, nesta oportunidade, a lição de número 4, que é para o dia 23 de julho de 2023. E neste terceiro trimestre, nós estamos estudando a revista que tem como tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, aqui, as 3 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal, né? Canal EBD, Palavra de Vida para você. Amém? Vamos juntos, então, estudar nesta lição o seguinte tema: quando a criatura vale mais do que o Criador. Estaremos estudando aqui nesse conceito aqui, a palavra-chave, né, já é antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de tudo. Nós estaremos detalhando mais, né, durante a nossa lição de hoje. Temos como texto áureo para a lição de hoje um texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 1, no verso 25, que diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo deixa esse texto registrado para a nossa reflexão. A nossa verdade prática, ela vem dizendo: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Então, aqui, para a gente fazer um breve comentário, Isaías capítulo 5, no verso 20, citado aqui já em aulas anteriores, vai nos dizer: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. E sobre a nossa verdade prática, né, um texto muito conhecido lá em João 8,44, a respeito aqui de exaltar, né, a criação, exaltando a mentira e querendo, né, entre aspas, diminuir o Criador, né, e a verdade absoluta. Nós podemos aqui trazer esse texto que encaixa bem, onde a Bíblia vai dizer, né, que o diabo, o inimigo de nossas almas, ele é o pai da mentira, né? Então, caminhando aqui na nossa lição de hoje, nós temos como leitura bíblica em classe um texto que se encontra lá em Romanos, do capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, que nós não estaremos fazendo leitura agora, porém, fazendo leitura de vários versículos bíblicos aqui durante a nossa lição. E fica a recomendação, né, para você estar lendo todo o capítulo, né? Por que não dizer toda a carta, né, do apóstolo Paulo ali aos Romanos? Vai edificar e ser de grande valia, né, para a nossa vida. Bom, os objetivos que nós temos para a nossa lição de hoje, né, são: primeiro, identificar as consequências da irreligiosidade e o culto à criatura. O segundo, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. E o terceiro, conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escaparmos desses males. Então, nós temos como parte motivacional que nesta lição nós vamos refletir sobre a relativização do primeiro mandamento, como isso pode adoecer toda a sociedade. Qual é o primeiro grande mandamento? Amarás somente ao teu Deus, né, sobre todas as coisas. Então, o que nesse contexto aqui, ó, o que vem acontecendo, né? Vem acontecendo que a relativização. O que é isso? É cada vez mais, né, o afrouxamento, né, daquilo que nós consideramos como pecado diante da luz das Escrituras. Então, nós temos que fazer o quê? É crucial que continuemos vigiando em nosso caminho. Amém? O salmista vai dizer, né, luz para o meu caminho é a tua palavra, né, e lâmpada para os meus pés, né, o salmo que Davi deixa para nós refletir, né, luz para os meus caminhos, né, a tua palavra, né, lâmpada para os meus pés, né. Olha só, nesse contexto aqui, né, para que nós possamos estar com o nosso caminho, né, iluminado, temos que estar guardados pela palavra do Senhor. Amém? Bom, a introdução da nossa lição de hoje, ela vem trazendo então
que hoje nós estaremos estudando, né? Essa lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Lá em Romanos capítulo 1, verso 18, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, diz assim: porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Estaremos estudando sobre impiedade e injustiça em um dos nossos subtópicos que vão seguir aqui durante a lição. Ainda podemos trazer aqui, irmãos, nesse contexto aqui, sobre a nossa parte introdutória, que o aumento da autoidolatria, o coração perverso e a escolha, grifa essa palavrinha, escolha, pelos prazeres da carne, colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Por que grifa escolhas? Porque a nossa vida, ela é feita o quê? De escolhas. Nós escolhemos, Deus nos fez com o livre arbítrio, só que nós temos o poder, né, vamos dizer assim, de fazer as escolhas, mas as consequências nós não temos como, né, falar, eu não quero a consequência por essa escolha que eu fiz, né? Então, as escolhas, elas são partes cruciais, né, para o nosso crescimento e para a nossa vida. Nós somos pautados de escolhas, né? Se a Bíblia vai dizer, né, escolhei hoje, né, entre a vida e a morte, lá em Deuteronômio. Então, nesse contexto aqui, achei interessante trazer aos irmãos, né? As pessoas escolhem, né, os prazeres da carne, as consequências chegam e aí perguntam, né, olha, por que isso me sobreveio? É nesse sentido que a gente está tratando. Palavra-chave a gente já trouxe, né, antropocentrismo. Nós estaremos tratando também no decorrer da lição. Esta lição ela está pautada em 3 tópicos, né? Nós já lemos os objetivos e cada tópico tem os seus subtópicos. O primeiro tópico ele tem como tema o desprezo à verdade. Qual é o primeiro subtópico para esse tópico? A impiedade e a justiça. Nós vamos falar então agora um pouquinho sobre o que é a impiedade, né? E o que é a injustiça nesse contexto aqui. Impiedade refere-se à decisão do ser humano de viver como se não existisse Deus, como se Deus não existisse. Lá no Salmo 36, no verso 1, os irmãos vão encontrar referência. Já a injustiça, ela trata do quê? Significa sem retidão. E ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, conforme nós lemos em Romanos capítulo 1, no verso 18. Então podemos trazer aqui ainda que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Versos 19 e 20 que nós estaremos lendo agora. Diz assim: porquanto o que Deus se pôde conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, não dá para falar que não ouviu falar de Jesus ou não ouviu falar de Deus. Através da criação, né, o ser humano ele sabe, a Bíblia nunca quis provar a existência de Deus. Lá em Gênesis os irmãos já começam lendo que criou Deus, né, os céus e a terra. Então, nunca foi e nunca será a preocupação da Bíblia em provar a existência de Deus. Porque Hebreus também vai dizer, né, a carta aos Hebreus vai dizer que para que tenhamos fé é necessário que creia que Deus exista, né? Então, nesse contexto ainda, por que o autor colocou aqui essa humanidade não regenerada? A regeneração, um dos significados é recuperação moral e espiritual. Então, quando a sociedade, né, está vivendo esse momento de falta de regeneração, falta do quê? De recuperação moral e espiritual, o que vem acontecendo? Vem acontecendo essa deliberada, né, vontade, intuito ou escolha do ser humano em fazer aquilo que não agrada ao Senhor. O subtópico de número 2, ele vai falar sobre insensatez humana, a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. Lá no verso 19 e 20, que nós acabamos de estar lendo, né? Não haverá desculpa. Aqui então, o homem iníquo não glorifica a Deus, nem lhe rende graças.
Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse a criatura, né? Como se não fosse ele criado por Deus. E por causa das especulações pretensiosas de seu coração, e de sua autoidolatria, então, nesse sentido aqui, eles tornam-se, ou querem fazer com que a verdade, ela se torne o quê? Ela se torne inútil, né? E não é isso que a palavra do Senhor, ela nos recomenda. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral, conforme o verso 22 ao verso de número 25 aqui da nossa leitura bíblica em classe, né? Que diz assim: dizendo-se sábios, tornam-se loucos, no verso 22. Os irmãos podem estar complementando a leitura até o verso de número 25. O terceiro subtópico, ele vem trazendo o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos, abre aspas, né, os filhos da ira, conforme Efésios capítulo 2, no verso de número 3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Ainda podemos trazer aqui que na religião os seres criados passam a ser o quê? Cultuados, ou seja, na ciência a matéria é colocada acima de Deus, na sociedade é o artista, o atleta, o político ou o líder religioso tornam-se uma referência de idolatria, ao invés de estarmos o quê? Adorando ao Criador, né? E ainda para concluir esse terceiro subtópico aqui, a corrupção moral do ser humano, ela deriva de sua rebelião contra Deus. Ou seja, o homem se rebela contra Deus e o quê? Há uma automática ali corrupção da moral e da ética, que nós vamos tratar nos tópicos seguintes aqui também. Então, como sinopse, né, deste tópico de número 1, nós podemos trazer que a perversão moral do homem em desprezar a verdade divina o deixa à mercê de seus desejos. O apóstolo Paulo, né, ele nos trouxe, né, essa referência, né, lá, né, na carta que nós acabamos de ler aqui, né, na nossa leitura bíblica em classe aqui, ó. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus o manifestou. E aí, a palavra do Senhor, ela vem dizendo aqui que Deus deixou eles à própria mercê. Por quê? Porque não querem seguir, né, a verdade absoluta, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tópico de número 2, ele vem dizendo a revolução do pensamento humano. Também temos aqui 3 subtópicos. O primeiro tema, renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos 14 e 16. Quais são as características deste movimento? Racionalismo, que quer dizer o quê? Que tudo tinha que ter uma explicação racional. Outra característica, a antropocêntrica. Vamos explicar agora o conceito, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas, ou seja, o homem como centro do universo. E a terceira característica que nós podemos trazer aqui ainda é o secularismo, ou seja, assim surgiram os primeiros efeitos do processo da secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo. Então, nesse contexto aqui, esse movimento, ele tem a sua definição, né? E algumas características que nós estamos vendo até os dias de hoje. O segundo subtópico vem falando sobre o humanismo. A Itália foi o principal centro humanista dos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética, falei que nós íamos tocar nesse assunto, né? A ética e a moral dependem do homem. Em lições anteriores, nós estudamos que a ética é o conjunto de condutas que o ser humano tem. E o que é a moral? A moral é a prática dessa conduta. Estudamos nas lições anteriores. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Aqui ainda podemos trazer que a Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e igualdade, lá em Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao 9. Por quê? Porque se eles justificavam o humanismo com pelo menos uma coisa positiva, que era o quê? A valorização dos direitos do indivíduo. Porém, a Bíblia já trazia isso aí muito tempo atrás. Então, destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade, né? Ela nos ensina, a Bíblia
Em Atos vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Também podemos ver em Gálatas 3, no verso de número 28, né? Até é interessante nós trazermos a leitura deste texto para enfatizar um pouco mais, né? Gálatas capítulo 3, no verso de número 8. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo da seguinte maneira: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ou seja, aqui não há acepção de pessoas, já há a valorização, né, do ser humano aqui, né, pela parte do nosso Deus. Terceiro subtópico vai trazer o iluminismo e o pós-modernismo. O que é o iluminismo? Ele surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18, e seus adeptos rejeitavam a tradição, eles buscavam respostas na razão. Vamos entender, eles entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. E aí o que vem agora a ser esse pós-modernismo, também chamado, né, de modernidade líquida? Esses sociólogos observam, né, que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer o quê? Que os valores que eram absolutos tornaram agora o quê? Relativos. Esse movimento é do século XX, né? Então, nesse contexto ainda, na busca do bem-estar humano, na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido. Agora vamos entender, né? Para eu me sentir bem, tudo é válido, ou seja, tudo é relativo, né? Esses dias eu vi uma figura, uma pessoa do lado de cá e uma pessoa do lado de cá, e tinha um número no chão, né? Então, para quem estava do lado de cá era o número 6, para quem estava do lá era o número 9, né? E aí eu fiquei pensando, né, nessa figura, estudando essa lição aqui, né, de conceitos relativos, né? E a explicação que é dada a essa figura é a seguinte: olha, eu estou olhando aqui, estou vendo um 6. Aí a pessoa que está do outro lado fala, mas eu estou vendo um 9. Né? Então é nesse conceito que eles estão relativizando as coisas. Ainda podemos trazer o que? O que se torna válido para que o ser humano se sinta bem na concepção do mundo? O uso das pessoas, né, ao invés de amá-las, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. A sinopse deste tópico de número 2, ela nos traz o desdobramento histórico e cultural do Renascimento culmina na relativização dos valores divinos. Relativização, irmãos. Essa palavra aqui nós estamos estudando desde quando começou as nossas lições aqui. Por quê? Porque é o intuito desse sistema de coisas, relativizar tudo, né? Caminhando para o tópico de número 3, temos como tema tipos de autoidolatria. Muito interessante esses conceitos aqui desses 3 subtópicos. O primeiro, idolatria da autoimagem. Aí eu vi esses dias também, né, uma pessoa se beijando no espelho, né? É nesse sentido aqui, A idolatria é tudo o que se coloca no lugar da adoração a Deus. Êxodo capítulo 20, versos 3 ao verso de número 5. Primeiro grande mandamento qual é? Adorarás somente ao teu Deus sobre todas as coisas, né? Então, nesse conceito aqui, muitas pessoas, elas se equivocam. Tudo aquilo que a gente coloca, né, em primazia, em primeiro lugar, antes de Deus, está se tornando ali um preconceito. Talvez um amor exagerado a um carro, a um bem, né? Talvez um amor exagerado a uma roupa, uma situação, um time, não sei, né? Então tudo que a gente coloca na frente de Deus é considerado, né, uma idolatria. A palavra do Senhor vai dizer, né, buscar primeiro o reino de Deus. E aqui nesse contexto ainda, o apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta. Lá em 2 Timóteo 3, versos 2 ao 4, vamos trazer um resumo. Amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus e hedonista, que é amante dos deleites. Ainda, para finalizar, né,
primeiro subtópico aqui que a gente está falando sobre a idolatria da autoimagem, ó, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. João capítulo 3, no verso de número 30. Caminhando para o segundo subtópico, temos a idolatria no coração. Aqui tem um verso que eu gosto muito, né? Provérbios capítulo 4, verso de número 23, vai dizer, né, que de tudo que nós fôssemos guardar, que nós possamos guardar o nosso coração, porque é dele que provém as saídas, né, os escapes, as fontes para a vida. Quer ver? Ó, Provérbios 4, 23 diz assim, ó, deixa eu só encontrar aqui aos irmãos, Provérbios 4, 23, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nesse contexto, ó, podemos trazer ainda que o coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 9, verso 2 e também em 1 Coríntios capítulo 4, no verso 5. O coração também é descrito como enganoso e perverso. Lá o apóstolo Jeremias, em Jeremias capítulo 17, no verso de número 9. Por isso, irmãos, ó, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza e a soberba, e a insensatez. Por isso gosto muito deste verso que acabamos de falar aqui em Provérbios 4, 23, para nós guardarmos o nosso coração. Ó. Então, nesse conceito ainda, ó, a fim de não pecarmos, somos advertidos pela palavra do Senhor a guardar a sua palavra no nosso coração. Salmo 119, verso de número 11. Olha o que diz o salmista, Salmo 119, verso 11. Salmo ele é bem longo, mas vários versículos deles, né, desse salmo, são conhecidos por nós. E esse é um deles, ó. Salmo 119, verso de número 11, diz assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? No subtópico de número 3 temos idolatria sexual. Do que se trata isso? Ó? Vamos, para entender do que se trata, falar do que não se trata mais. Ó. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Né? Romanos capítulo 1, verso 26 e verso 27. E também, né, 1 Coríntios capítulo 6, no verso 15. Ó. Então, ó, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia, por meio de pecados. 1 de Pedro capítulo 4, verso 3. Qual é a orientação bíblica para a nossa vida? A orientação bíblica para escapar desse mal é a que Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5, verso 16. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Como sinopse deste tópico, temos a autoidolatria pode se manifestar de muitas formas, inclusive travestida de religiosidade. Por quê? Porque o autor da revista ele faz uma colocação aqui na revista aqui, dizendo que, ó, infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem a ídolos em seus corações, né? Eu costumo dizer que não basta ser, tem que parecer. E não basta parecer, temos que ser, temos que dar testemunho. Então muitas pessoas, na aparência, né, elas podem até nos enganar que adoram a Deus. Mas e o coração? Não estou aqui também julgando e apontando o dedo a ninguém. Estou trazendo uma reflexão, né, que o autor da revista nos deixou aqui para pensarmos. Então, como conclusão para a nossa lição de hoje, nós aprendemos o quê? Que a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. Aprendemos também que as consequências são a autoidolatria, a depravação moral e espiritual, a decadência social, né, dessas pessoas que se inclinam, né, a essa desobediência à palavra do Senhor. Então, ó, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Paulo vai nos escrever em Romanos, capítulo 2, no verso de número 8. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 5, que terá como tema
a dessacralização da vida no ventre materno. Nós já estudamos sobre essa palavra dessacralização, se eu não me engano, na primeira ou na segunda aula, que os irmãos podem conferir aqui no nosso canal. Agora iremos, na lição seguinte, esmiuçar um pouco mais este tema. Então, que Deus os abençoe, né? Em Cristo Jesus, misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amém?